Navegando pela internet pra fazer esse vídeo, eu tava procurando algum ARG com uma história profunda, mas não tão difícil de se trabalhar. É que eu tô trabalhando em outro projeto grande pra esse canal e eu não queria ficar por muito tempo tentando descobrir coisas tão difíceis assim. Mas foi aí quando eu me deparei com um vídeo chamado First House Setting, do canal Anthony 2, que eu sabia o que poderia trazer aqui pra vocês. Senhoras e senhores, com vocês, Roblox House Encounter. No primeiro vídeo dessa série, acompanhamos o que seria uma gameplay de Roblox em uma época muito antiga. O player que eu vou chamar aqui de Anthony, por causa do nome do canal, interage com o mundo brincando com seus carrinhos, bolinhas de goodies, estilingue e basicamente se divertindo no mapa. Anthony percebe uma coisa estranha no meio do nada. Era uma casa verticalmente alta, como se tivesse derretida. A sua aparência se assemelha muito à casa clássica do Roblox, um modelo nostálgico criado pelo próprio Roblox, só que de uma forma distorcida. Na descrição do vídeo podemos entender que aquele mapa era do próprio Anthony, onde ele afirma: "Eu não me lembro de ter adicionado essa casa ali." Então, vamos pro segundo vídeo. Domus. O vídeo começa com a tela azul, onde uma legenda passa dizendo: "Fui dar uma olhada no Roblox Studio, e seja lá o que for aquilo, eu não me lembro de ter colocado lá." Então seguimos para uma cena de Anthony checando os seus arquivos do Roblox Studio, onde encontra um arquivo que aparentemente ele não fazia ideia da sua existência, chamada Domus Mundi. Ele clica para ver o que tem na pasta e... era como se algo não tivesse deixado ele interagir com o arquivo. Na descrição, Anthony menciona ele não ter achado a casa, mas eu acho que sim, porque Domus Mundi em latim significa casa do mundo, ou lar do mundo. Ou seja, provavelmente aquele arquivo era sim a casa, mas por que ele tá ali e por que ele não nos deixava interagir é uma resposta que ainda não temos. Vídeo 3. Avistamento de casa 2. O vídeo começa com Anthony conversando com o que aparenta ser o amigo dele. Ele pede para um amigo entrar no mapa, porque ele tinha visto algo estranho. O amigo responde que tudo bem, que tava meio tarde para algo do tipo. Na cena seguinte, temos o Anthony jogando o próprio mapa, até que seu amigo entra junto com ele. Então Anthony leva ele para a casa bizarra. Eles parecem estar interagindo no chat, mas com a qualidade é impossível decifrar o que eles estavam dizendo. Mas que bom que nos comentários havia uma transcrição do próprio Anthony. Olha só, essa é a coisa estranha que eu te contei. O que é isso? Parece uma casa. Apareceu quando eu estava testando o meu jogo. Você tentou remover? Eu tentei, mas o estúdio travou. Mano, isso é muito estranho. Você sabe quem colocou isso aí? Não, eu não faço a menor ideia. Eu tô pensando em encontrar uma maneira de explorar a casa. Vídeo 4. Uma visita à casa. O vídeo começa com Anthony olhando para a casa no horizonte. Uma legenda aparece dizendo o seguinte: "Durante os últimos dias que eu entrei no jogo para monitorar a casa, eu praticamente não joguei nenhum jogo, exceto o meu." Uma coisa que vale ressaltar é que quando o Anthony se refere à casa, ele escreve com H maiúsculo, como se ele não estivesse se referindo a um objeto, e sim algo ou alguém. Após ele dizer isso, Anthony diz mais uma coisa: "Só eu ou ela tá mais perto?" Ele também nota que além disso, o jogo dele tá mais escuro, o que é verdade. A casa estava mais próxima e o jogo estava mais escuro. Além que a visão de Anthony estava muito estranha, como se estivesse mexendo como ondas. Depois, ele ainda diz: "Eu sinto que a casa tomou conta do meu jogo. Eu não tenho mais acesso do jogo que eu mesmo criei. Hoje, eu fui bem-vindo. Eu dei uma pequena visita na casa." Na cena seguinte, vemos Anthony em um dos carros, com uma legenda que dizia que ele estava dando uma monitorada diária na casa. Ele descobre com o seu estilingue que havia uma espécie de ponte invisível no céu. Já tá muito óbvio que a casa quer que eu entre nela. De novo, o vídeo mostra Anthony falando como se a casa fosse alguém que tivesse pensamentos e pensasse. Ele segue aquele caminho até que isso acontece. Anthony entra na casa e é teleportado por uma dimensão com um mar gigante, com silhuetas do que parecem outras casas no horizonte. Ele sai da casa ficando no meio do mar, onde o vídeo corta para uma legenda: "De todas as pessoas, por que eu?" Na descrição do vídeo, Anthony diz que há 19 dias que ele está monitorando a casa. Já é bem claro que pelo comportamento estranho, alguma coisa tinha o afetado. Talvez a estranheza ou o medo daquela casa, fazendo ele parar tudo o que fazia só para tentar entender. Quinto vídeo. Reconhecimento e especulações. O vídeo começa com a imagem da casa mostrando o que seria uma evidência de que Anthony teria colocado. A casa parecia não estar no mapa dele, já que essas coisas coloridas não existem lá, mas até então ele podia ter atualizado o mapa. Mas o que cai por terra é na segunda evidência. Na segunda evidência, a casa estava atrás de uma casinha que se assemelha muito ao do joguinho Trabalho em uma Pizzaria. Isso comprova que as casas não estavam só no mundo dele, e sim que estavam infectando outros jogos. Isso se repete na terceira evidência, mostrando que sim, a casa não está
estava só no mundo dele. Então, passamos para uma conversa em um fórum do Roblox. Antigamente, existiam fóruns no Roblox e você podia conversar sobre algum assunto em específico, e o assunto parecia ser casa. O fórum tinha vários posts que falavam de um assunto específico, de casas que estavam entrando nos jogos dessas pessoas e contaminando elas. Muitas pessoas estavam se perguntando se isso era um ataque hacker ou se era algum tipo de exploit, e muitas pessoas estavam se perguntando também o porquê isso estava acontecendo. Então mostra um post de uma pessoa com um nome censurado, onde ela diz: "Por que tem uma casa no meu jogo?" E no próximo post estava escrito: "Isso não tá conectado com aquela casa no meio do oceano, certo?" Então o vídeo acaba com uma imagem piscando na tela. Era uma imagem de uma casa no meio do oceano e faz referência a um outro ARG que serviu de inspiração para esse aqui. Sexto vídeo, Casa do Mundo. O vídeo começa com uma legenda piscando na tela, que tá escrito: "Essa gravação sofreu interferência do Federal Bureau of Investigation e outras semelhantes entidades governamentais para investigação." De primeira impressão, pela gameplay percebemos que o mapa ainda tá mais escuro, e também que a resolução do vídeo estava melhor porque dava pra ler o chat e algumas coisas ao redor, como os nicknames dos amigos ou até do bot que se chamava Container. Olhando pro chat, podemos ver a conversa de Anthony e os seus amigos. Basicamente, ele sugere ir explorar a casa. Um destaque que eu gostaria de dar é que a casa está muito mais perto e ainda cresceu verticalmente. De novo, quando ele chega na casa, ele entra em uma dimensão esquisita das casas no mar, só que agora parecia estar diferente. As casas, em vez de estarem em círculo, igual da última vez, dessa vez estavam enfileiradas. Chegando perto, é possível ver isso aqui. Prova de uma crescente criatura presente dentro do cliente do Roblox. Pesquisando o que seria essa tal criatura crescente no Google, ele te leva até uma wiki da mesma ARG das casas no mar. Continuando o vídeo, outro texto aparece na tela. Ambas das vítimas não sabem dos seus destinos, o que me faz pensar que talvez não seja Afton que esteja gravando o vídeo. Muito provavelmente pode ser alguém da FBI, igual foi avisado no começo do vídeo. Então, quem é que seja que estivesse gravando, pega a espada e vai pra cima dos bichos, o que parece não dar certo. Ele se torna um container para o Rei Crescente. O sétimo vídeo começa mostrando que uma pasta Domus Mundi foi encontrada no launcher do Roblox, mostrando que não era algo só de um jogo específico, e sim de jogos em geral. Dentro dessa pasta havia vários arquivos criptografados, mas um deles não estava, o que parecia ser uma conferência do próprio Roblox. A conferência era basicamente do dono do Roblox, falando sobre um tal cyberataque que eles estavam sofrendo, se referindo às casas. E também é mencionado que não é só no Roblox que essas casas estão aparecendo. Por exemplo, também havia resquícios disso no Minecraft. Ele diz que agora está tentando resolver esse problema. No final do vídeo, aparece um texto por pouco tempo dizendo que o Roblox nega qualquer vazamento dessa conferência. No oitavo vídeo, começamos com uma gravação do que aconteceu no final do sexto vídeo, quando um corte acontece mostrando a casa do primeiro jeito que ela apareceu. Então um texto começa a subir com algumas falas estranhas. Não há uma casa sendo mostrada na gameplay. De fato, não tem nem sequer um jogo sendo mostrado. A espinha dorsal do Roblox é apenas uma mera sequência de códigos, que mais tarde é projetada na sua tela. Nossa realidade funciona da mesma maneira também. Os fundamentos básicos da realidade são programados e depois são percebidos pela sua mente. Você sabe qual a diferença? Se seus olhos fossem sequestrados, você iria perceber? Todos nós olhamos para um vídeo e inconscientemente vemos o que nunca existiu. O que aparentemente esse texto significa é que a casa talvez seja uma miragem. Ela não exatamente existe, mas seus olhos veem porque ela tá na sua mente, igual o nome do vídeo, a casa em nossa mente. Bom, depois disso aparece um texto dizendo: ao saber da casa, você involuntariamente convidou o Rei Crescente para sua mente. Depois disso, o vídeo mostra as casas com os clarões que sobem até o céu, e na cena seguinte mostra uma constelação com um texto abaixo que dizia: Constelação Crescente, formado nas costas das costas leste, retransmitindo uma mensagem para o seu reino. Depois disso, as estrelas são jogadas no espaço. Na descrição está escrito que isso é apenas uma Fata Morgana. Uma Fata Morgana trata-se de uma miragem em alto mar que se deve a uma inversão térmica. Objetos que se encontrem no horizonte, como por exemplo ilhas, falésias, barcos ou icebergs, adquirem uma aparência alargada e elevada, ou seja, como se estivessem flutuando, o que seria o mesmo caso da casa. Bom, nos resta ainda um episódio compilado de todos os outros episódios. E eu preciso trazer ele aqui porque depois da conferência do Roblox, ele tem mais um complemento. Um texto que aparece escrito:
Você sabe o que aconteceu com eles? Então o vídeo mostra uma notícia de 2 adolescentes que foram hospitalizados depois de sofrerem uma convulsão epilética pelo jogo Roblox. O que logo ligamos os pontos sabendo que eles estão se referindo ao final do 6º vídeo, onde Anthony e seu amigo partem pra cima dos bichos e depois acontece aquele glitch na tela. Então depois disso aparece um texto. A sua curiosidade e obsessão não apenas os mataram, mas também levou outra pessoa ao ponto mais embaixo do inferno com ele. Agora que acabamos toda a trama, só nos basta teorizar. O que pra mim essa infecção de casa parece ser uma anomalia que não estava no Roblox, e sim na cabeça de alguns players que jogavam. O problema começou a escalonar tanto que até a FBI foi acionada. E essa parte pra mim que seria a mais confusa, porque se isso era um efeito mental nas pessoas, como que a FBI poderia descrever o que estava acontecendo? Talvez se Anthony estivesse narrando o que ele estava vendo, ou algo do tipo. Ou talvez essas gravações não passam de fruto da cabeça de Anthony, depois de ser consumido por essa anomalia. A série não deixa claro o que essa anomalia queria em si, mas eu acho que seria proliferar e conseguir entrar na cabeça de mais pessoas. Como um dos textos dizem, ao saber da casa, você involuntariamente convidou o Rei Crescente para sua mente. Isso mostra que quando Anthony viu a casa, ele não parava de pensar nela, o que significa que o Rei Crescente tinha feito posse da mente dele, fazendo-o ficar obcecado. E então ele conseguiria juntar mais súditos que talvez se tornariam aquelas tal criaturas crescentes. Mas é isso, meu povo, esse aqui foi o vídeo. Demorou pra caramba, eu comecei a fazer esse vídeo há 1 mês atrás, quase 2 completando agora, mas ao mesmo tempo eu não desisti do projeto. Então tá aí, muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreve e dá like.